Olá pessoal, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem não me conhece, meu nome é André Amaral e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de fundos imobiliários, né? Mais precisamente do Max Renda. Esse foi um fundo que sofreu bastante volatilidade essa semana por causa da notícia da CVM, né? A CVM notificou o seu administrador aí e isso gerou muita dúvida nas pessoas e até um certo pânico no mercado, né? Eu percebi que muita gente saiu se desfazendo das cotas, e muitas vezes por desconhecimento ou por não ter entendido muito bem alguns termos um pouco mais técnicos, né? E aí eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe e dar a minha percepção do que aconteceu exatamente, né? Ou pelo menos a minha visão do que eu acho, daquilo que eu pude apurar, e a minha visão de modo geral dos fundos imobiliários daqui para frente, né? Então, a primeira coisa para a gente entender exatamente o vídeo, a primeira parte é entender o que é o Max Renda, né? Então, basicamente, o Max Renda ele é um fundo de investimento imobiliário. Ele tem um prazo de duração indeterminado. Alguns fundos eles têm ali um prazo determinado, né? Então ele tem a data de início, a data que ele acaba e tal. Não é o caso do Max Renda, né? Ele é um fundo indeterminado. E ele tem um segmento híbrido. O que seria esse segmento híbrido, né? Na verdade, ele pode atuar ali em diversos setores, né? Do setor imobiliário, e não só isso, ele pode ter outros ativos ligados ao setor imobiliário, né? Então ele pode ter CRI, por exemplo, pode ter LCI e tal, né? E o que na verdade aconteceu então para a gente entender, sem mais delongas, né, exatamente qual é toda essa problemática, né? Bom, na minha visão, o que aconteceu, basicamente, a minha interpretação disso tudo, de uma maneira não técnica, até porque não sou contador, né, eu sou economista, e também não quero entrar muito no detalhe dessa área, que na verdade não é a minha área, né, efetivamente. Mas aquilo que eu pude perceber e do que eu apurei foi que a CVM notificou o administrador do fundo, que é o Banco BTG Pactual, e disse, né, ali na notificação que na verdade o BTG, o administrador do fundo, não deveria distribuir os dividendos, tendo ali prejuízo contábil, né? Então vamos entender exatamente o que é isso. Para mim, toda discussão ali nesse caso, ela está ali entre dois conceitos contábeis, né? Que um é o regime de competência e o outro é o regime de caixa, né? E aí há toda uma discussão em relação a isso, né? A lei parece que falou uma coisa, e a CVM entendeu de uma outra forma, adotou uma postura muito mais conservadora. Mas o que de fato aconteceu foi o seguinte: então a CVM percebeu aí no balanço patrimonial do fundo que de uns anos para cá houve ali uma desvalorização dos ativos que compõem a carteira desse fundo, certo? E o que a CVM diz? A CVM diz o seguinte: ora, já que há um prejuízo contábil, então o certo a ser feito aqui não é distribuir os dividendos, mas usá-los para amortizar esse prejuízo contábil. E aí sim, a partir do momento que você começar a ter o lucro contábil, você pode voltar a distribuir os dividendos. Só que qual o problema? Onde está o problema nisso? É que assim, tecnicamente, não há um prejuízo, porque embora os ativos que compõem a carteira desse fundo eles tenham se desvalorizado, na teoria não houve perda, porque os ativos ainda pertencem ao fundo, o fundo não se desfez na pessoa do seu administrador, claro, né? Desses ativos. Então, portanto, não há de fato um prejuízo, né? E aí entra a questão aí do regime de competência e a questão aí do regime de caixa, né? Então, o que diz o regime de competência? Bom, o regime de competência diz o seguinte: então, você deve registrar ali, né? Você deve efetuar ali o seu registro contábil a partir da data da documentação. Então, imagina o seguinte: então vamos supor, você tem uma obrigação a pagar, né? Então você tem um título a pagar daqui 3 meses. Só que você já faz o registro contábil agora, porque você já sabe que você vai ter que desembolsar, então de fato isso já tem que estar previsto ali e registrado no seu contábil, né? Então esse é o regime de competência. Por essa ótica, então, ok, a gente entenderia dessa forma.
Por outro lado, o regime de caixa diz o seguinte: bom, você só vai fazer o registro, então, quando efetivamente você desembolsar o valor referente a essa despesa. Então, na teoria, a gente tem aí o quê? O BTG, o fundo, né, na pessoa do seu administrador, do BTG, que não se desfez de ativos que se desvalorizaram ao longo do tempo, e, portanto, não há ali, de fato, uma perda, um prejuízo. Logo, o fundo, então, na pessoa do seu administrador, está correto em distribuir os seus dividendos. Só que a CVM tem uma visão diferente. Saindo desse lado mais técnico e voltando até para um lado mais prático, imagina o seguinte: você é dono de um terreno, te pertence, e você alugou esse terreno, você fez um contrato ali de 2 anos com um aluguel, sei lá, de 5 mil reais, de 10 mil reais, não sei, vamos lá, 10 mil reais. E esses 10 mil, eles serão fixos durante 2 anos. Imagina que 6 meses depois, naquela região ali, houve um valuation ali do seu terreno, né? Então, foram atrás ali para fazer o valor justo, ou você mesmo que sabe qual era o valor justo do seu terreno, e você percebeu que há uma desvalorização ali no metro quadrado, sei lá, desvalorizou 10%. Após 6 meses, você vai reajustar o seu aluguel? Não, você vai permanecer no contrato. Assim como se ele tivesse valorizado, você também não ia reajustar, porque é um contrato que há ali. Então você está recebendo aqueles 10 mil reais mensais. E, portanto, no caso do fundo, se ele recebe, ele distribui nos 95% que ele tem ali como lucro, né? Então seria mais ou menos essa analogia que eu poderia te fazer. Embora o patrimônio tenha se desvalorizado, como o fundo, no caso, ainda recebe os rendimentos, ele não vai deixar de distribuir. E a CVM entende que ele deveria deixar de distribuir e amortizar aquilo para de fato a realização da perda mais para frente, né? Então essa foi o meu entendimento do caso. Espero que tenha ficado claro aqui para você até agora. Qual que é a minha percepção, então, no caso, dos fundos imobiliários daqui para frente? Então, eu até separei aqui alguns pontos, né, que eu acho que vale a pena a gente olhar juntos. Então, eu tenho esse gráfico aqui, né, que é do IFIX aqui, né, que é o índice de fundos imobiliários, né, e é basicamente uma carteira teórica, né, que ela mostra ali a performance média ali dos principais fundos aí imobiliários. A gente pode perceber, eu coloquei até de um ano para cá, como esse fundo como essa carteira tem se desvalorizado, né? A gente percebe ali esse declínio, né? E por que isso aconteceu? Bom, de fato há vários fatores, mas um ponto que a gente não pode deixar de lado é a taxa de juros ter subido bastante, né? Então o Banco Central elevou bastante a taxa de juros para conter a inflação, e isso faz com que outros ativos com menor risco tornem-se mais atrativos para o investidor. Então o investidor tende a migrar dessa área, né, de fundos imobiliários, e voltar para ativos como letra de crédito agronegócio, letra de crédito do setor imobiliário e assim sucessivamente, ativos ou até mesmo tesouro direto, né, que são na teoria ativos ali livre de risco, né, ativos de renda fixa mais seguros. Ao passo que os fundos imobiliários, eles têm a cota, né, tem uma volatilidade muito mais alta. Então, claro, o Banco Central aumenta a taxa de juros, torna esses ativos mais atrativos, então é até um movimento natural, né? Quando essa taxa sobe, então o investidor ele percebe ali que há um risco maior permanecendo no fundo imobiliário, não só pela volatilidade da cota, mas também o risco de vacância e tal desses fundos, então ele migra para ativos mais seguros. E basicamente isso tem acontecido bastante, né? Então a gente percebeu esse movimento. Então, qual é a minha percepção daqui para frente? Bom, seguindo essa mesma linha de raciocínio, então a gente pode pensar, bom, como é que vai se comportar a taxa de juros daqui para frente? Aí, de fato, há toda uma discussão, não só econômica, mas também política, sobre o futuro do Brasil, né? Então, 2022 é um ano de eleição. Então, será que o presidente atual ele permanece no cargo, né? Será que ele vai ser reeleito? Será que teremos aí um outro presidente? Será que teremos aí o candidato Lula de volta?
E qual seria a percepção do mercado? Bom, provavelmente seria uma percepção até que ele se mostre através, que ele sinalize ao mercado uma postura que desmanche aquilo que a Lava Jato mostrou. Provavelmente a gente vai ter um cenário de muita volatilidade, provavelmente um dólar bem alto, até que o mercado entenda, tenha uma percepção de risco menor, mas isso vai depender da sinalização que o Lula vai passar caso ele vença, né, trazendo aí, de repente, nomes que o mercado respeita, para o Banco Central, para o Ministro da Economia, e assim sucessivamente. Ou teremos ali a terceira via, de repente o Sérgio Moro, e qual seria a percepção do mercado nesse sentido? Então, de repente, ali, caso vença um candidato como o Sérgio Moro, por exemplo, talvez tivéssemos aí um mercado muito mais estável. Ou não também, não sei, mas a princípio a minha percepção é que o mercado entende o Sérgio Moro um candidato que provavelmente muito mais seguro, até porque o Partido dos Trabalhadores não tem ali um passado muito favorável no que tange austeridade fiscal. Então os governos anteriores do próprio Lula, da Dilma, não foram governos austeros, né? Que hoje é exatamente aquilo que o Brasil precisa, é um controle de gasto e ali tentar de qualquer maneira o superávit primário e um controle forte do gasto público, né? Então é basicamente esse cenário que se desenha. Mas como que o Banco Central projeta esse futuro? Bom, então eu separei aqui o boletim Focus para a gente dar uma olhadinha. Na verdade, até baixei o arquivo. Eu vou colocar aqui na tela para gente e a gente consegue ter uma visão um pouco melhor daquilo que é a expectativa ali do Banco Central para taxa de juros, inflação e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem aqui basicamente o que a gente está procurando ali é o IPCA e o IGPM, né, que são os índices de inflação para 22, 23, 24 e até 2025, né? Claro, obviamente isso é uma projeção do Banco Central. Então a gente percebe aqui o IPCA. Então, provavelmente para 2022 ele ainda alto, em torno ali de 4,5% a 5%. Então, o Banco Central já imagina ali que o IPCA comparado ao ano anterior deva ser bem menor, dado aí o aumento na taxa de juros, né? Então, uma política monetária restritiva. E que nós teríamos nesse caso, então, né? Uma inflação ali em torno de 4,5%, 5%. Mas para 2023 algo em torno ali entre 3,5%, né? Então o que a gente percebe? Pela análise do Banco Central, que a taxa de juros, que a inflação, ela deve cair. Se a inflação deve cair, então a taxa de juros, pelo menos no curto prazo, deve continuar alta, mas ir descendo ao longo do tempo, né? Então a gente percebe aqui, para 2022, a gente ainda pode ter um cenário aí de 10 a 12% segundo o Banco Central. Para 2023, já percebe que vai ali a 8%. Para 2024 ali cerca de 6%. Então, se a gente pensar ali num horizonte de tempo aí de 3 anos, se a gente considerar uma taxa de juros ali entre de 6 a 8% e considerando uma inflação ali entre, sei lá, 3,5% ou de repente 4%, então só você fazer o cálculo do seu ganho real. Então, de repente, o setor imobiliário ainda, né, no caso aí os fundos imobiliários, ainda pode ser claro, vai depender de fundo para fundo, e isso é o investidor que tem que fazer essa análise. Pode ainda ser um bom negócio. Então, nesse momento, o ideal é muita calma. Analise o que está acontecendo primeiro. Claro, há toda uma discussão, e a CVM já sinalizou, que essa medida adotada para o max rendimento pode se estender a outros fundos também. E aí, claro, né, óbvio que isso vai dar aí uma repercussão, pelo menos no curto prazo, negativa, né, para esse setor, mas, claro, pelo menos daquilo que eu posso indicar para o investidor, ou você que me acompanha, tenha muita calma. Analisa direitinho os fundos que compõem a sua carteira, ou que, se você ainda pretende entrar nesse mercado, e faça a sua própria análise. Claro, você tem que projetar o seu cenário, com certeza, mas você tem que olhar a carteira dos fundos, né? Olhar a taxa de vacância desses fundos, com certeza. E aí, com base nisso, se você achar que de fato é uma oportunidade de investimento, então você faz o seu investimento. Mas nunca no desespero, ou porque você acredita
de fato que acabou, é o fim dos fundos imobiliários. Não, não é o caso. Se você imaginar um cenário de taxa de juros um pouco mais baixa e de rentabilidade real, não nominal, bem baixa também, então na verdade não é o fim dos fundos imobiliários. Na verdade eles sempre existiram, né? É claro que de uns anos para cá, quando o Banco Central já começou a reduzir bastante a taxa de juros e estimular um crescimento econômico, que seria uma política monetária expansionista, o investidor, sem muita alternativa, sobretudo aqueles investidores que preferem uma segurança maior, já migraram para outros tipos de investimentos. Então você não pode mais investir naqueles títulos de renda fixa, porque a rentabilidade agora real ficou basicamente zero negativa, então você vai procurar alternativas e o fundo imobiliário de fato é uma alternativa. Então, e eles já existiam antes desse movimento, né? É claro que com esse movimento do Banco Central de redução da taxa de juros, estimula a economia, eles ficaram mais populares, né? Então muita gente entrou, e é claro, muita gente que saiu agora provavelmente perdeu dinheiro, né? Porque saiu vendendo no desespero, e que nunca é o ideal ser feito, né? Então você deve sempre analisar com muita cautela antes de tomar qualquer tipo de decisão precipitada. Bom, pessoal, basicamente essa era a análise que eu queria fazer sobre o Max Renda. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas de modo respeitoso, claro. Fica à vontade aí em colocar nos comentários também. E eu gostaria também, óbvio, de saber a sua opinião. O que você acha do Banco Central? Você acredita, então, de fato, numa economia mais estável para o ano seguinte ou não? Eu gostaria muito de saber aquilo que você pensa. Eu te desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.